Presentes, André, muito obrigado pela introdução mais do que generosa, potencialmente imerecida. Mas eu não sou doido de recusar elogio, então eu agradeço de coração por todas as palavras, pelo convite muito especial. Eu estou realmente muito feliz de estar aqui falando. E, de fato, eu não tomo por garantido o quão importante é ter vocês aqui me ouvindo numa terça, às 6 da tarde. Eu peço desculpas pela voz um pouco debilitada. Eu tive um processo de influenza, enfim, vocês sabem como é que é, mas já está tudo sob controle. Eu espero que isso não atrapalhe demais. Eu vejo muitos amigos aqui presentes, mencionei o Heraldo, seria impossível mencionar todos que eu estou vendo aqui. Amigos que eu ainda não conheço, mas, de novo, agradeço pela confiança e espero não decepcioná-los. Primeiro, pela responsabilidade de estar falando aqui no Labor, trabalho magnífico que a Andrea faz na condução, na organização dos trabalhos. É realmente um trabalho de excelência que ela exerce na condução de tantos grupos importantes, de tantos eventos, que tem algo a dizer, e isso também é mais do que uma platitude, não é algo que se deve tomar por garantido. Um grupo coordenado pelo professor Luiz Felipe Pondé, que representa exatamente essa proposta que o Labo vem a preencher de estabelecer uma espécie de ponte entre o que há de excelência na produção acadêmica e no debate público, que também acho que isso é importante, e ocupar aqui um espaço que já teve, a André mencionou, o professor Eduardo Wolff, que é um grande amigo, um amigo da casa, uma grande referência para mim. Então, é difícil ocupar um espaço que ele já ocupou, mas eu vou dar o meu melhor aqui e espero que tenhamos uma noite bastante frutífera, minimamente interessante. Eu vou dar o máximo para que seja assim e depois conversar, enfim, ouvir, tomar as perguntas, as objeções de vocês. E vamos lá, então. André, obrigado. Pessoal, então, a ideia aqui é discutir o Estado de Direito e os desafios da democracia liberal. E para isso, para estruturar um pouco da minha fala, eu optei, como o André bem disse, por fazer como os antigos faziam, não vou projetar slides, mas eu vou, para fins de estruturação e para orientar um pouco vocês e, enfim, quem tá ouvindo, quem vier entrar depois. Eu tenho três argumentos principais que eu quero testar aqui com vocês. E eu vou certamente decompor os conceitos que compõem o título dessa fala e dizer exatamente onde eu quero chegar. Mas, em termos de estrutura, três são os argumentos principais. O primeiro dos argumentos que eu quero tentar desenvolver aqui com vocês é o seguinte: as democracias, na melhor definição desse conceito, não funcionam bem sem o Estado de Direito como fundamento e como critério a partir do qual nós entendemos o que significa funcionar bem. Esse é o primeiro argumento. Eu vou aqui listar os argumentos de forma mais sintética e cada um deles vai ser decomposto ao longo da fala. Vocês não se preocupem. O segundo argumento é o de que os propósitos e os fundamentos do Estado de Direito, enquanto ideal de moralidade política, também exigem e apontam a uma concepção específica desse conceito. Ou seja, também o Estado de Direito tem uma concepção específica que eu quero defender e articular aqui com vocês. E o terceiro argumento, com base exatamente na direção que esses dois vão ir conduzindo a fala, é o de que há uma interdependência entre as melhores concepções, tanto da ideia de democracia quanto da ideia de Estado de Direito. Ou seja, uma concepção informa a outra. E ambas funcionam e são melhores, mais bem articuladas quando articuladas em conjunto. É mais ou menos por aí que eu quero levar a direção da fala. E nesse sentido, como um subargumento, ou seja, como um ponto que vai estar subjacente a tudo que eu vou dizer, é o de que, sendo assim, nós precisamos fortalecer uma cultura de reflexão sobre o Estado de Direito, porque muitas vezes essa é uma reflexão que fica confinada, do ponto de vista teórico, a uma academia jurídica especializada, talvez em filosofia do direito, e eu acho que nós perdemos algo de muito valioso quando nós perdemos exatamente essa cultura de diálogo e de debate sobre o que significa o Estado de Direito e por que ele é um ideal importante para o tipo de sociedade que nós queremos ser. É mais ou menos por aí que eu quero chegar com a minha fala. Então, essa é uma estrutura geral dos argumentos que eu quero tentar desenvolver. E para fazer tudo isso, eu quero começar, para que isso tudo fique mais claro, aqui eu lancei os argumentos de forma sintetizada, eu vou decompor cada um deles, para que eu consiga chegar lá com vocês, eu quero começar introduzindo
uma distinção filosófica que vai ser muito útil para a gente, para pensar aqui tudo isso que eu lancei para vocês, que é a distinção entre conceito e concepções. Conceito e concepções, tá? Eu começo por um exemplo e eu explico a partir dele porque vai ficando mais claro. O exemplo mais tradicional na filosofia para essa distinção que eu procurei articular aqui com vocês entre conceito e concepções é do John Rawls, um importante filósofo político do século XX. E o exemplo que o Rawls dá para articular essa distinção é a ideia de justiça. Rawls vai dizer o seguinte: um conceito de justiça é o papel dos seus princípios na atribuição de direitos e deveres e na definição e na divisão das vantagens sociais. E uma concepção de justiça é a interpretação que nós damos a esse papel, ou seja, ao papel desses princípios na distribuição das vantagens sociais. Isso parece muito abstrato, mas o que o Rawls quer dizer é o seguinte: a diferença entre conceitos e concepções está no nível de abstração. Nós temos um conceito mais geral, que oferece uma definição geral sobre uma ideia sobre a qual estamos falando, para que saibamos que estamos falando sobre a mesma coisa. Só que esse conceito mais geral vai necessariamente deixar algumas perguntas em aberto. E aí as concepções surgem de forma a interpretar esse conceito mais geral e responder a essas perguntas que estão deixadas em aberto. Ou seja, a diferença está nos níveis de abstração. Eu tenho um conceito mais geral, um conceito mais amplo e diferentes concepções que vão oferecer e muitas vezes disputar a melhor interpretação desse conceito. Vai ficar mais claro com o exemplo que eu vou dar agora, com a seguinte nuance. O exemplo que eu vou dar, e que é diretamente aplicável ao título, ao objeto da nossa fala de hoje, é o caso exatamente da democracia. E o caso da democracia é um pouquinho mais complexo ainda, porque ele vai se qualificar como o exemplo mais paradigmático daquilo que na filosofia se chama de conceito essencialmente contestável. Vejam bem, no caso de conceitos essencialmente contestáveis, nós temos concepções antagônicas, contrárias de um mesmo conceito, que é tido como moralmente valioso, e uma contraria os fundamentos mesmos da outra. No exemplo da democracia é o seguinte: nós temos uma concepção de democracia que defende que a melhor ideia de democracia é uma democracia representativa, liberal, com os freios e contrapesos da tradição ocidental, e nós temos, por outro lado, a defesa de que a melhor ideia, a melhor definição de democracia é uma democracia direta plebiscitária. Ou seja, você tem o mesmo conceito sendo articulado por diferentes concepções que reivindicam para si a melhor interpretação daquele conceito. Essa é uma distinção muito importante que eu quero que vocês tenham em mente. Essa distinção entre conceito e concepção. E no caso da minha fala, eu já elenquei no próprio título a ideia de que eu vou falar aqui sobre democracia liberal, aliada à ideia de Estado de Direito. E no início da minha fala, eu quis dizer que, na forma como vou tentar apresentar esses conceitos para vocês, uma ideia ajuda a informar a outra. E por que eu falei em democracia liberal quando eu escolhi um objeto para conversar com vocês hoje? Porque me parece que para falar sobre o Estado de Direito, e a ideia, como eu apresentei para vocês, é exatamente a de que as concepções estão aqui interligadas, é a de que nós temos um conceito geral, ou seja, a democracia como governo da maioria, e a qualificação desse conceito como liberal, a democracia liberal, não quer significar aqui, eu faço essa observação, não quer significar aqui necessariamente um compromisso com uma ideia recebida de liberalismo econômico aqui no Brasil. Não é necessariamente aí que a gente vai entrar. E tampouco significa um compromisso integral com todas as premissas do liberalismo filosófico. Mas quer significar a ideia de governo da maioria, temperada com algumas das heranças que a tradição liberal consolidou na nossa história ocidental, que é, no caso da democracia liberal, portanto, a ideia de que existe uma gramática de direitos, direitos individuais, a limitação do poder, ou seja, a autoridade não é dado fazer o que ela quer porque se presume a sua legitimidade. E mais, e isso é importante, e daí a qualificação dessa ideia de democracia como liberal. O reconhecimento essencial, necessário, de uma esfera inviolável do indivíduo enquanto agente moral.
Você reconhece essa ideia de que ao indivíduo é dada uma esfera inviolável de autonomia, e a partir dessa concepção de que nós somos seres moralmente responsáveis, autônomos, dotados de liberdade e responsabilidade moral, que com isso você consegue qualificar essa ideia de democracia como governo da maioria, como sendo uma ideia que detém, por sua vez, alguns requisitos essenciais para funcionar bem. No caso da democracia liberal, amparada filosoficamente nessa compreensão, nós temos a ideia de representação, nós temos a ideia de freios e contrapesos institucionais, exatamente para que a autoridade não faça aquilo que lhe bem entenda, e uma ideia fundamental de justificação dessa autoridade em face desses indivíduos que são indivíduos moralmente autônomos e responsáveis, desses indivíduos que são agentes morais. Então, a ideia de uma democracia liberal como sendo a melhor concepção de democracia é a exigência de que a autoridade que governa em nome da maioria e que representa essa maioria precisa se justificar enquanto tal. E essa é uma herança importante da tradição liberal, porque é com base nos pressupostos do liberalismo entendido enquanto uma teoria política que funciona com base nessa gramática de direitos, de limitação de poder, que reconhece uma esfera inviolável do indivíduo, que vai fundamentar exatamente esse freio e mais esse mecanismo que impõe à autoridade uma condição e uma demanda básica de justificação. O poder não justifica a si mesmo. E uma vez que você entende a sociedade como sendo composta por indivíduos, cada qual dotado de uma esfera inviolável de intimidade, de autonomia, de responsabilidade moral, você não consegue congregar e integrar esses indivíduos todos em uma única ideia de bem comum, a partir da qual a autoridade faz o que quiser em nome dessa ideia de bem. E é a partir daí que eu começo a linkar de por que o Estado de Direito é importante. Porque, vejam, antes de chegar lá, mas para mostrar por que eu quero chegar lá, é precisamente porque, a partir da herança filosófica do liberalismo, a democracia passa a entender e a pensar o indivíduo, os indivíduos, enquanto agentes autônomos e moralmente responsáveis, que a democracia precisa dar conta de que, sob as circunstâncias do pluralismo, de uma sociedade composta por esses indivíduos, existe uma diversidade aqui de perspectivas normativas sobre a justiça e sobre o bem comum. Nós temos uma diversidade normativa sobre como nós enxergamos e como nós conceituamos e conceptualizamos a ideia do que significa uma boa vida. Quais são os bens e qual é o significado de cada um dos bens que compõem aquilo que nós vamos chamar de bem comum. Essa é uma pergunta fundamental que a democracia liberal coloca como sendo necessariamente algo a ser respondido pela autoridade. Porque a mera reivindicação do bem comum, do povo como um ente coletivo, não vai funcionar para justificar a democracia enquanto tal, quando nós nos deparamos exatamente com as lições que essa qualificação liberal vai colocar. Então, essa ideia de democracia liberal traz algumas exigências a quem governa. E, quando eu introduzi a ideia de Estado de Direito, eu quero argumentar também aos cidadãos. Só que vejam, se aqui eu estou explicando por que eu falei em democracia liberal, eu falei também nos desafios da democracia liberal. E eu quero apresentar o Estado de Direito como uma ferramenta para responder a alguns desses desafios. Mas para isso a gente precisa entender quais são, afinal, né, esses desafios sobre os quais eu estou falando. E eu tenho em mente dois tipos de desafio, e depois eu aceito as objeções também, mas vejam, nós temos desafios externos que ameaçam a materialização dos valores promovidos por essa ideia de democracia. Nós temos erosão das instituições democráticas, nós temos instrumentalização das cortes constitucionais, nós temos líderes populistas, autoritários, sendo eleitos por meio da democracia, por uma concepção de democracia precisamente que não é a liberal, porque rejeita exatamente essa ideia de indivíduo com uma perspectiva normativa distinta entre si acerca do que significa o bem comum. Então, nós temos esses desafios, que são desafios concretos, práticos, mas mais do que isso, nós temos um desafio que é mais fundamental, me parece, que é o desafio interno.
eu chamo aqui de desafio interno, mas eu poderia chamar também de desafio cético, que é o desafio que coloca em questão a própria importância da democracia liberal. Tipo, por que isso importa? Por que, afinal, eu preciso me preocupar com a democracia qualificada e com a democracia liberal, com essa ideia de indivíduo como um ser dotado de uma esfera inviolável de dignidade, de autonomia e de responsabilidade moral, se no fim das contas a democracia não me entrega aquilo que ela promete? Esse é um desafio que coloca em dúvida o próprio valor da ideia enquanto tal. Então, se há desafios concretos, como esses que eu listei exemplificativamente, esses desafios concretos só existem porque há esse desafio interno que coloca em questão a ideia em primeiro lugar. Esse é um problema fundamental e é por isso que a natureza do problema é também filosófica. Se você responde apenas aos desafios concretos em seus termos, você vai disputar poder contra poder. E no fim das contas, a democracia liberal tende a perder. Porque o poder está do lado exatamente daqueles que pensam que esse poder não precisa ser justificado. A democracia liberal impõe uma série de ônus. E é por isso que ela precisa o tempo todo se justificar a si mesma. E esse é uma das raízes desses problemas mais concretos e que eu chamo de desafio interno. E eu penso, essa ideia que eu quero tentar desenvolver um pouco aqui com vocês, eu passei pela ideia de democracia liberal, passei pela ideia dos desafios e a forma como eu entendo os principais desafios da democracia liberal. E por que o Estado de Direito? Por que o império da lei? Vejam, vocês vão lembrar que quando eu listei os argumentos da aula, eu quis dizer que, bom, eu defendo a ideia de uma democracia liberal, tal como eu apresentei aqui, e uma concepção específica de Estado de Direito como um fundamento dessa ideia de democracia liberal, como o veículo que vai fornecer as ferramentas das quais nós precisamos para exigir essa justificação, essa demanda básica de legitimidade que a ideia de liberalismo democrático impõe à própria democracia. Mas também eu argumentei que nós precisamos de uma concepção específica de Estado de Direito. E por que eu digo isso? Porque, vejam, a democracia como tal, em suas diferentes versões, em suas diferentes concepções, é muito discutida na ciência política. Nós temos aqui presente entre nós o André, que é espetacular, um grande autor nesse sentido, tem um grande ensaio no estado da arte discutindo exatamente essas concepções. Mas muitas vezes, nessas discussões da ciência política, o Estado de Direito é simplesmente dado como um elemento da democracia liberal. Ou seja, vai se listar a ideia de democracia liberal, vai se dizer que não basta, para haver democracia liberal, a eleições, sufrágio, enfim, você precisa ter também esses mecanismos que eu listei, de freios e contrapesos, de freios institucionais, enfim. E o Estado de Direito é listado, geralmente entre esses autores da ciência política, como um desses elementos. Mas não se discute muito na ciência política e em outras esferas, fora de uma literatura jurídica muito especializada, qual é a melhor definição para essa ideia de Estado de Direito. E é por isso que eu acho que uma ideia deve informar a outra, porque eu acho que a nossa definição de democracia liberal fica carente se nós não levarmos em conta a melhor concepção também do Estado de Direito enquanto tal. E nós temos, como é o caso também na ideia de democracia, porque vejam, eu falei antes em conceito e concepções. Conceito de democracia, né? O governo da maioria. Então, nós teremos diferentes concepções, num nível menor de abstração, que vão dar significado a essa ideia de governo da maioria. Eu trouxe para vocês a concepção da democracia liberal, que dá significado à ideia de governo da maioria, de forma temperada, com uma compreensão acerca do papel do indivíduo enquanto agente moral e da necessidade de que o Estado se justifique a esse indivíduo como destinatário das normas que essa democracia vai propor enquanto sistema de governo. Enquanto forma de governança e de coordenação social. Exatamente porque, nas circunstâncias do pluralismo, nós, enquanto esses agentes autônomos historicamente localizados, não temos um acordo, uma unanimidade acerca do que significa a boa vida, do que significa a justiça e o bem comum. Se eu lançar questões substantivas para vocês aqui, questões normativas que forem aqui sobre, sei lá, questões controversas, aborto, saúde pública, posse de arma, pena de morte, todas as questões controversas que vocês pensam aí, nós teremos uma série de visões diferentes
E a gente precisa, de algum modo, coordenar isso tudo. Porque nós não temos... E aqui, com isso, eu não quero dizer que não há resposta correta para esses dilemas. O que eu quero dizer é que nós não temos uma epistemologia compartilhada a partir da qual nós podemos resolver isso de forma unânime, pacífica e tranquila. E a democracia liberal surge, então, como uma forma de lidar pacificamente, coordenando tudo isso, para não virar bagunça, se me permitem a expressão. E aí entra a ideia de Estado de Direito que eu queria trazer. Por quê? Se a democracia começa com esse conceito geral de governo da maioria e as concepções vão respondendo às perguntas deixadas em aberto por esse conceito, o mesmo vale para o Estado de Direito. Porque se vocês me perguntarem, ou se vocês procurarem uma definição básica, simples, tradicional, comum do Estado de Direito ou do Império da Lei, vai se dizer, olha, é a ideia de que o governo deve ser das leis e não dos homens. Não são os homens que governam, mas as leis. De fato, essa é uma definição importante, é uma definição inicial, mas é o mesmo caso do conceito e da concepção. Você precisa de respostas para as perguntas que esse conceito mais geral deixa em aberto. Ou seja, o que significa dizer que o governo deve ser das leis e não dos homens? Como é que isso funciona na prática? Ou mais, por que isso é importante? Então, as concepções precisam responder a essas perguntas. E aí sim, também, como é o caso exatamente da democracia, nós temos diferentes concepções, diferentes abordagens acerca de como se melhor interpretar a ideia mesma de Estado de Direito. E aí nós temos duas vertentes que são as mais tradicionais, as mais frequentemente defendidas, que eu vou apresentar brevemente para vocês. E aqui, em parênteses, eu não vou ficar citando autores, porque eu acho que o importante aqui é discutir ideias e não autores. De todo modo, eu me coloco prontamente já à disposição. A André tem meu contato, tem meu e-mail. Se alguém quiser depois se aperfeiçoar em alguma leitura específica do que eu vou trazer, eu estou à disposição depois para a gente conversar. E, eventualmente, quando for muito importante para a ideia, eu cito exatamente qual é o autor que mais personifica o que eu estiver falando. Mas, em geral, é o seguinte: as duas versões concorrentes mais tradicionais que disputam a concepção de Estado de Direito são abordagens formais e substantivos. As abordagens formais são as seguintes: olha, Estado de Direito, sendo entendido como governo das leis, significa que um Estado deve ter leis gerais, ou seja, aplicáveis a todos os cidadãos, públicas, ou seja, todos os cidadãos devem poder ter acesso aos termos que lhes são exigidos enquanto lei daquela jurisdição, daquela localidade, da qual eles são cidadãos. As leis devem ser prospectivas, ou seja, uma lei não pode legislar para o passado, o cidadão deve saber o que lhe é exigido, e esse é um requisito do Estado de Direito. As leis devem ter um mínimo de estabilidade, porque o cidadão deve ter protegida a sua confiança legítima de saber o que lhe vai ser exigido por parte do Estado. As leis devem ser promulgadas de acordo com os critérios formais de validade jurídica daquele local. No nosso caso aqui, precisa ser aprovado em duas casas, não pode haver depois uma posterior declaração de inconstitucionalidade por parte do Supremo, enfim. Mas vejam que aqui só há requisitos e critérios formais para que se qualifique a ideia de Estado de Direito. E vários autores vão dizer que é assim que deve ser. Que o Estado de Direito é só o Estado de Direito. E justiça, direitos humanos, democracia são outra coisa. É o que esses autores que defendem uma concepção formal defendem. Porque eles defendem que é importante que nós saibamos bem sobre o que é que estamos falando. Só que isso gera alguns problemas. E para esses autores talvez nem seja um problema. Mas a mim parece que é o caso e depois eu vou tentar argumentar sobre o porquê disso. Mas um autor que é muito célebre, um autor de que eu gosto muito, inclusive, que vai defender uma abordagem formal, nesses termos que eu venho explicando para vocês, que é o Joseph Russ, um grande teórico da democracia liberal, inclusive. Ele vai dizer, olha, é bem possível que haja um Estado que respeita o Estado de Direito, ou seja, você tem Estado de Direito, isto é, uma vez que a concepção dele é a concepção formal. Você tem leis gerais, públicas, prospectivas, promulgadas de acordo com os critérios de validade jurídica, e ainda assim, você tem leis absolutamente injustas. Você tem o império da lei legitimando a escravidão. No exemplo do Russ. Russ diz que isso é bem possível. A mim isso parece um problema, por quê?
porque eu penso que falta densidade a essa ideia de Estado de Direito. Eu não sou o único que pensa isso. Tanto é o caso que eu falei para vocês, existe uma disputa entre as abordagens formais, eu dei aqui o exemplo do RAS e essa ideia de requisitos puramente formais, e as concepções substantivas, que são os autores que olham para isso e pensam: não pode ser possível que eu diga que o Estado de Direito aceita legitimar toda e qualquer lei que legitime, do ponto de vista jurídico, toda e qualquer atrocidade. Então, seria uma contradição em termos para esses autores de uma concepção substantiva dizer, bom, o Estado de Direito que legaliza a escravidão. Não pode. E aí, esses autores que preferem, optam por uma concepção substantiva, vão dizer o seguinte: olha, além dessas formas típicas do Estado de Direito que os autores da concepção formal exigem, leis gerais, públicas, prospectivas, etc., nós temos também a necessidade de conformação da ordem legal com valores ideais que são externos a essa ordem legal mesma para que ela faça sentido enquanto ordem jurídica. Você tem, por exemplo, um autor como Tom Bingham, que foi juiz da Suprema Corte no Reino Unido, que vai dizer, olha, é verdade, eu preciso desses requisitos formais, mas eu não posso falar em Estado de Direito sem que haja um respeito mínimo a padrões internacionalmente reconhecidos de direitos humanos. Você vai ter outros autores de uma linha mais do liberalismo econômico, por assim dizer, que dizem: eu não posso pensar em Estado de Direito sem um respeito mínimo a direitos fundamentais de propriedade privada. Então, esses autores que preferem uma concepção substantiva adotam a estrutura, o arcabouço das concepções formais, mas acrescentam a isso exigências substantivas para que essa ideia toda faça sentido e para que essa ideia formal não se esgote em si mesma. Ela parece, essa opção substantiva, à primeira vista, fazer mais sentido porque ela parece dar conta de uma inquietação natural que se tem quando você olha para isso e diz, bom, o Estado de Direito não pode legitimar a escravidão. Mas ela tem um problema filosófico, analítico, por assim dizer, que é como é que você justifica a inclusão desses valores na esfera do Estado de Direito, uma vez que esses valores são externos à ordem legal. Porque, embora a conclusão que as concepções formais nos obrigam a ter, que é a de uma ordem legal compatível com todo tipo de injustiça, as concepções formais ainda assim nos lembram de uma coisa importante, que é o Estado de Direito também não é tudo. Nós temos o Estado de Direito e nós temos democracia, nós temos direitos humanos, nós temos uma série de exigências de justiça substantiva, e se eu achar que o direito dá conta de tudo, eu começo a tratar o ideal do Estado de Direito como um grande guarda-chuva que, no fim das contas, começa a querer responder a tudo e, quando quer responder a tudo, não responde a nada. Isso é um problema possível que, no fim das contas, é uma lembrança importante que as concepções formais nos trazem. Então, a gente fica nesse meio do caminho entre as insuficiências de uma concepção estritamente formal de Estado de Direito e, de outro lado, uma concepção, uma abordagem talvez muito idealizada, que ao estabelecer exigências substantivas pro Estado de Direito enquanto ideal de moralidade política, não consegue justificar o elo, o pertencimento dessas ideias todas dentro da ideia mesma de Estado de Direito. E aí, qual é a saída para esse, não um paradoxo, mas para esse dilema mesmo? Eu penso que existe uma saída, e aí sim eu começo a tentar argumentar com vocês exatamente qual é a melhor concepção de Estado de Direito, porque, como eu disse, assim como democracia tem um conceito geral e concepções que respondem às perguntas deixadas em aberto, o mesmo vale para o Estado de Direito. Eu trabalhei aqui as abordagens e as concepções formais e as substantivas. Me parece que o problema dessas concepções, dessas diferentes concepções, não está apenas onde elas chegam, mas elas chegam num lugar problemático porque elas erram no ponto de saída. E quando nós tratamos de um conceito como o Estado de Direito, e em última análise como de democracia também, do ponto de vista filosófico, eu acho que a pergunta mais importante, quando nós queremos oferecer uma definição adequada, não é a de o que é o império do direito,
Mas por que o Império do Direito? Por que o Estado de Direito? Ou seja, o que é que eu quero atingir? Ou, dito de outro modo, qual é o meu propósito quando eu elenco o Estado de Direito como um valor importante de moralidade política? Por que o Rule of Law? E não o que é Rule of Law. Quando nós buscamos identificar um propósito, e quando nós olhamos para toda a história institucional e para todas as materializações do Estado de Direito ao longo da história, existe uma ideia comum, um âmago, um cerne, que nos ajuda talvez a apontar e a começar a construir um caminho do propósito, ou seja, do que é que nós queremos com essa ideia de Estado de Direito. De novo, o conceito de Estado de Direito é essa ideia do governo das leis, né? Por que que o governo deve ser das leis? Essa é a pergunta. Não o que é o governo das leis, mas por que nós queremos que o governo seja das leis e não dos homens. E aí, nesse sentido, me parece que uma saída importante para nós começarmos a pensar o rule of law, para além das insuficiências das concepções formais e das concepções substantivas, é a ideia de que o Estado de Direito surge como a promessa de proteção e recurso contra o potencial exercício arbitrário do poder. Essa me parece ser a chave para se compreender o verdadeiro sentido, o propósito mesmo do rule of law e aquilo que dá sentido à ideia de escolher o governo das leis. Por quê? Se eu disputo apenas o que significa o governo das leis, eu acabo deixando de lado porque isso importa em última análise. E eu não consigo responder exatamente aquela que é a pergunta primeira, do tipo, por que eu me incomodaria com isso? Por que isso é importante para o cidadão que olha e não vê nenhum sentido na discussão sobre o governo ser das leis ou ser dos homens? O argumento aqui é que nós olhamos para o sentido, para o propósito que orienta esse ideal de moralidade política enquanto ideal, é o de que é a ideia de Estado de Direito que vai oferecer e vai prometer ao cidadão exatamente um recurso contra o poder exercido de maneira arbitrária. Então aqui a gente começa a dar um passinho naquela abstração maior do governo das leis e não dos homens, né? Bom, porque isso e para que serve tudo isso e como é que eu defino tudo isso? Bom, eu defino tudo isso a partir do propósito que é exatamente de oferecer proteção e recurso contra o exercício arbitrário do poder. Nessa ideia de abstração, claro, alguém poderia perguntar, bom, e o que é o poder arbitrário? Porque também isso, por sua vez, traz um desafio teórico, mas não é um desafio sem solução. E é uma definição, inclusive, que ajuda a linkar as duas ideias, ou seja, democracia liberal e Estado de Direito, na linha da democracia liberal como um sistema de governança que leva em conta a pluralidade de perspectivas normativas entre os cidadãos. O poder arbitrário, na tradição filosófica que trabalha exatamente o significado de arbitrariedade, é o poder exercido de forma unilateral por parte daquele que detém o poder, sem levar em consideração as perspectivas e as razões daqueles que são afetados. Ou seja, eu sou autoridade, eu exerço o poder. Nós temos aqui entre nós uma pequena comunidade política. E uma vez que eu sou autoridade, eu decido por que eu sou a autoridade, sem levar em consideração os motivos, as razões, os desejos, os sentimentos da André, do Heraldo, do Biro, da Elvira, da Nelita. Estou citando os nomes aqui de que eu estou vendo na câmera, né? Assim, eu não levo em conta os destinatários das normas que eu estou produzindo enquanto autoridade responsável por produzir as normas do sistema jurídico. Esse é o poder exercido de forma arbitrária. Porque eu vou afetar as pessoas com as minhas decisões, mas o meu processo decisório não leva em consideração as perspectivas daquelas pessoas que são as exatas pessoas que eu vou afetar nesse processo decisório. E é isso que o Estado de Direito veio a combater. O governo ser das leis e não dos homens significa que o poder não pode ser exercido desse modo. O poder exercido sem levar em consideração a perspectiva dos afetados. E é isso que significa o governo ser das leis e não dos homens.
Porque o governo é dos homens quando o poder é exercido de forma arbitrária, ou seja, unilateral, ou seja, sem levar em conta a perspectiva dos afetados. E aqui começa a ficar um pouco mais claro a relação disso tudo com a ideia mesmo de democracia liberal. E como as duas ideias andam juntas em alguma medida, sendo uma, vindo uma em auxílio da outra. Porque, vejam, quando eu trabalho com uma concepção de democracia que parte das heranças do liberalismo enquanto tradição filosófica, eu estou trabalhando exatamente com a ideia de freios e contrapesos, de freios institucionais, só que tudo isso está, por sua vez, amparado na ideia de indivíduos moralmente autônomos, responsáveis, que entre si têm diferentes perspectivas sobre o que significa o bem comum e a justiça. Nesse sentido, uma vez que o governo, o Estado e, em última análise, na nossa discussão, o direito surge como um meio institucional de coordenação desses indivíduos que precisam decidir e que precisam coordenar suas atividades, porque estamos condenados a viver juntos, apesar e muito em razão, inclusive, de nossa diversidade de perspectivas normativas. Haverá comunitaristas que vão defender, bom, pequenas comunidades e tudo mais, mas assim, sou cético quanto a isso, acho que não funciona. Eu acho que não há como abrir mão dessa ideia de algum modo institucional de coordenação. O direito surge aí e o direito precisa ser compreendido sob essa chave de leitura. Porque do contrário, muitas vezes a autoridade usando e utilizando-se da gramática do bem comum e da justiça decide de forma arbitrária. Ou, muitas vezes, sem levar em conta a gramática do bem comum e da justiça, de forma autointeressada mesmo. Só que aqui é um problema fundamental no qual me parece que as ideias se ligam. O direito e o governo como um todo, o Estado, faz o tempo todo diante de nós reivindicações. A nós é exigido muita coisa. Precisamos pagar impostos, precisamos parar no sinal vermelho, precisamos fazer uma série de coisas que, do contrário, talvez não faríamos. Ou até faríamos de bom grado, mas precisamos saber o que nos é exigido, precisamente para que funcione a nossa vida em sociedade. Então, o direito está toda hora nos exigindo alguma coisa. O direito está nos exigindo isso em nome do Estado, porque o direito é o mecanismo de quem escolhe governar por meio do direito, uma vez que ele é um dos elementos essenciais da democracia. Né? Quando uma autoridade faz uma reivindicação, e vejam, o direito faz reivindicações sempre em nome de autoridades, porque o que é isso, o direito? O direito não é uma abstração. O direito é personificado socialmente por suas normas positivadas, que por sua vez são aplicadas e interpretadas por membros oficiais dessa prática. As autoridades são elas que nos demandam as exigências do direito nos termos das normas colocadas e institucionalizadas pelo Estado. E quando uma autoridade exige de nós alguma coisa, ela está automaticamente, me parece, vocês me corrijam depois se não fizer sentido, mas me parece que quando uma autoridade pretende governar em nome do direito, ela está automaticamente, implicitamente reivindicando legitimidade para fazer o que ela está fazendo. Do tipo, eu posso exigir de você que você pague o imposto. Eu posso exigir de você que você pague o sinal vermelho. Eu posso privar os cidadãos de sua liberdade em eventual caso de quebra de uma regra positivada como tal. Enfim, o Estado diz que pode fazer uma série de coisas. E ao fazer isso, ao reivindicar para si a autoridade legítima para fazê-lo, as autoridades não podem, e essa é uma exigência, me parece, da melhor concepção de Estado de Direito, sem a qual a democracia liberal não faz sentido, as autoridades não podem estar movidas por razões puramente autointeressadas. Ou seja, quando uma autoridade, um governante, escolhe governar por meio do direito, o poder não mais se justifica a si mesmo. O direito não pode ser entendido como um sistema bruto, centralizado de comando e controle de pura coerção, vertical. Porque, do contrário, não precisaríamos do direito em primeiro lugar.
Bastaria que nós elegêssemos aqui um Leviatã, solução do Thomas Hobbes, alguém que vai dizer, vai decidir tudo. Uma vez que nós discordamos sobre as exigências da justiça do bem comum, então, bom, nós decidimos aqui que a Andrea vai decidir, e agora, a partir de agora, o que a Andrea disser que é certo, que é justo e que é bom, será automaticamente certo, justo e bom. No caso do Labo, isso funciona muito bem. E a Andrea tem feito isso muito bem. Mas quando a gente fala de uma comunidade um pouquinho mais ampla, de uma comunidade política do tamanho da nossa, não dá. E nem sempre, e esse é um ponto muito importante, que eu não posso confiar que eu vou ter pessoas virtuosas como a Andrea. Porque amanhã talvez não seja mais a Andrea. E aí eu não sei se eu vou estar satisfeito com a ideia de alguém que decide o que é certo, o que é justo e o que é bom. Daí essa ideia de direito, porque é o direito entendido nos termos dessa ideia da promessa de proteção e recurso contra o exercício arbitrário do poder, que eu tenho como saber que as decisões serão tomadas de forma a levar em conta exatamente essa pluralidade de perspectivas normativas sobre o que constitui a ideia mesma de justiça e de bem comum. A autoridade não se legitima a si mesma. O império da lei, o Estado de Direito, chamem como quiserem, vai ser o fundamento para que eu diga isso e para que eu exija a justificação dessa autoridade. Um outro autor que eu gosto muito, Bernard Williams, tem uma ideia que me parece muito útil aqui, que é a demanda básica de justificação. Que é mais ou menos o seguinte: ele diz, veja, o Estado surge para responder ao que ele chama de questão política primeira. Que é exatamente o que eu falei aqui antes. Olha, nós discordamos entre nós, chega um momento que começa a dar bagunça, nós não sabemos o que é o direito de cada um, eu não sei bem qual é a minha propriedade, qual é a da Andrea, há choque e conflitos de interesses, começa a haver conflito não apenas de perspectiva sobre o bem, mas começa a haver briga mesmo e violência, e é para isso que surge o Estado. Se o Estado surge para dar conta disso, o Bernard Williams vai dizer, ele precisa dizer às pessoas por que ele é a solução e não parte do problema. E por que o insight dele é importante e mais do que trivial? Porque ele diz que uma vez que o Estado reivindica a sua autoridade diante de todos aqueles que são os seus cidadãos, ele deve ser capaz de se justificar, ou ao menos pretender se justificar a todos. Porque do contrário, ele não vai ter autoridade. E se isso é assim, eu já consigo entender que não é tão simples assim, quando eu entendo o Estado de Direito como atrelado a essa ideia de democracia liberal que eu venho trabalhando aqui, não é tão simples assim eu dizer que, bom, o Estado de Direito é um conjunto de leis formais, gerais, públicas e prospectivas que é compatível com todo tipo de injustiça. E eu consigo entender também que não é simplesmente uma estipulação arbitrária de dizer que, bom, para que eu tenha Estado de Direito, eu preciso respeitar direitos humanos. É uma nuance importante, mas que serve de maneira tal que nós possamos fundamentar as nossas exigências diante da autoridade. Isso é importante. O Estado de Direito, esse é o cerne do argumento. O Estado de Direito é o que vai nos permitir entender aqui o direito aqui eu estou falando como o conjunto normativo que faz reivindicações diante de nós e que coordena a nossa vida em sociedade. Né? O direito como um sistema distintivo de governança, como uma prática social, e não como um sistema centralizado e vertical de coerção pura. Exatamente como o veículo que vai nos fornecer essa promessa de proteção e recurso contra o exercício arbitrário do poder. Então, como é que eu juntaria essas duas ideias, assim, já encaminhando para o final da minha fala e para ouvir as perguntas de vocês? Eu vi que tem pessoal já se manifestando no chat. E agradeço muito por terem ficado comigo até aqui, espero ter sido claro até então. Como é que eu ligo tudo isso? Eu diria que o Estado de Direito é, nesses termos, a infraestrutura, o arcabouço da democracia, e a democracia, entendida nesses termos da democracia liberal, é a materialização
dessas ambições que orientam o Estado de Direito. O império da lei, o Estado de Direito e a democracia liberal surgem assim quando eu entendo um junto do outro como uma forma de associação distinta. Ou seja, não mais o Estado de Direito é simplesmente uma ordem jurídica formal, de validade jurídica, nem a democracia liberal é simplesmente um sistema de governo. Mas é uma forma de associação que dispõe que a melhor forma de dar conta desses indivíduos entendidos enquanto indivíduos moralmente responsáveis, autônomos, dotados de uma esfera inviolável de dignidade própria, que vivem em comum sob as leis. O Estado de Direito e a democracia liberal, entendidos em conjunto, funcionam e oferecem uma chave de leitura para entender tudo isso como uma forma de vida em comum. Uma forma que dá conta de equilibrar essa diversidade de perspectivas normativas e, ao mesmo tempo, que nos permite, assim, tanto do ponto de vista da autoridade, exigir alguma responsabilização institucional, porque a autoridade não é dada simplesmente governar em nome do bem comum e decidir de forma arbitrária. Existe algo ali que a limita e que tempera o poder, mas ao mesmo tempo impõe a nós uma série de princípios práticos em nossa convivência, como a tolerância, porque eu preciso dar conta de entender que existe essa pluralidade de perspectivas normativas. Então, é uma exigência que se coloca diante das autoridades, que se coloca diante de nós enquanto cidadãos, uma vez que eu consigo entender um conceito ligado ao outro, e que a melhor concepção de cada um deles informa o outro. Ou seja, não basta trabalhar com um conceito geral de democracia como governo da maioria e um conceito geral de Estado de Direito como governo das leis. Eu preciso densificar e diminuir os graus de abstração, e eu penso que essas duas ideias corretamente compreendidas encontram um ponto em comum, que nos ajudam a compreender exatamente o tipo de coisa que nós queremos quando nós levamos em consideração como melhor viver em sociedade quando não há um acordo consolidado, não apenas sobre a ideia de bem comum, mas sobre o significado de cada um dos bens que compõem o bem comum. Porque eu consigo entender o bem comum nos termos de vários bens básicos, autoevidentes para todo mundo, vida, saúde. Mas como é que eu entendo cada um desses bens? Nós não podemos voltar ao problema do desacordo e, bom, alguém decide. E a autoridade é responsável por promover o bem comum, então eu presumo a legitimidade dessa autoridade e alguém tem que decidir. O Estado de Direito surge para dar voz aos cidadãos que, por sua vez, são obrigados também a respeitar essa ideia de que nem todo mundo vai concordar comigo. Então, é um ideal que exige muito, mas que dá um senso de humildade também. E é mais ou menos por aí que eu queria chegar, assim, essa ideia de proteção e recurso contra o exercício arbitrário do poder como um bem universal e como um bem próprio da democracia corretamente compreendido. Mais ou menos aí que eu queria chegar, André. Eu acho que eu consegui respeitar o tempo e assim Super, a gente deixa espaço para ouvir o que as pessoas têm a dizer. Muito maravilha, obrigado. excelente, batendo palmas todos. Não dá para ouvir, mas todos estão. Só eu anotei 5 páginas, porque eu acho que todo mundo precisava saber um pouquinho, né? Enfim, para viver aqui no Brasil do que você está falando. Tem várias perguntas, não sei se a gente consegue falar tudo, mas temos algumas abertas e algumas fechadas, então vamos lá. Tem palmas, tem sensacional, tem tudo isso. Primeira questão, o perfeito. O direito vem a priori num sistema estritamente de civil law, né? De civil law, prometer essa garantia de proteção às arbitrariedades do poder e da autoridade, né? Tá só enfatizando o que você coloca. Na perspectiva substancial do Estado de Direito, a fonte normativa seria a moralidade objetiva ou a moralidade individual? Obrigado pela pergunta. A pergunta é ótima e representa para mim exatamente um dos desafios de uma concepção substantiva. Porque diferentes concepções substantivas vão reivindicar diferentes valores. E é por isso que elas me parecem, em última análise, arbitrárias. Porque elas não conseguem dar conta de responder exatamente essa pergunta. Uhum. Elas vão reivindicar uma ideia de que esses bens são objetivos, esses valores são objetivos. Algumas concepções vão fazer melhor do que outras, mas em última análise eu preciso ligar uma coisa na outra. Porque o cidadão sempre vai poder olhar e vai perguntar: por que isso é um bem para mim?
ou mesmo que reconheça como um bem, se eu digo, bom, a ideia de Estado de Direito depende de um respeito integral aos padrões de direitos humanos, como vai dizer o Tom Bingham, por exemplo. Eu concordo fundamentalmente, eu não poderia concordar mais com ele, com a ideia de que qualquer sociedade decente precisa respeitar esses padrões mínimos de direitos humanos internacionalmente consolidados. Sim. Agora, eu preciso fundamentar e demonstrar, do ponto de vista argumentativo e analítico, por que isso pertence à ideia de Estado de Direito. Porque, do contrário, sempre vai ter a objeção dos que preferem a concepção formal de dizer são duas coisas diferentes. Você não pode encaixar dentro do grande guarda-chuva Estado de Direito tudo aquilo que você gosta. Porque é uma coisa que foi muito. Foi um fenômeno muito interessante que aconteceu pós-queda do Muro de Berlim, sobretudo, que virou meio que a moda do rule of law. Assim. É engraçado como os ventos vão mudando, né? Hoje, a gente precisa fazer uma fala defendendo o rule of law porque está acontecendo o contrário. Está se colocando cada vez mais em questão exatamente os valores e as promessas do liberalismo democrático. Mas quando meio que estava na moda, assim, todo mundo começou a dizer, bom, agora é a era do Estado de Direito. E aí achavam que o Estado de Direito ia resolver tudo. E aí começavam assim, think tanks e organismos internacionais criavam eventos e fóruns para promover o Estado de Direito. E aí chegavam em sociedades, assim, completamente esfaceladas, sem qualquer premissa compartilhada de que aquilo era importante e tentavam impor de forma vertical valores que se entendiam como sendo próprios do Estado de Direito sem que houvesse uma fundamentação clara de por que aquilo era o Estado de Direito exatamente. Então virou meio que uma panaceia, assim. E isso também é um perigo. Por que é um perigo? Porque eu acho que valores e padrões internacionais de direitos humanos não sejam importantes? Não, pelo contrário. Mas porque quando eu tento encaixar tudo dentro de uma mesma coisa, meio que assim, se o Estado de Direito é tudo, também não é nada, porque Uhum. eu não consigo dar nenhuma densidade e mais, nenhuma materialização prática para o ideal. Porque esse é um ponto importante do Estado de Direito também. Ele é um ideal que é institucionalmente materializado. Não é um valor abstrato. Eu preciso materializar isso e eu só consigo materializar o Estado de Direito por meio de instituições. Sim. E aí, se eu começar a encaixar tudo que há de valioso e de bom e de positivo no mundo dentro desse, assim, não vai dar certo. Então, é um desafio importante essa pergunta acho que é da Julie, né? De, bom, seria a moralidade objetiva ou a moralidade individual? A proposta se anuncia como uma ideia de reivindicar a moralidade objetiva, mas eu acho que ela não fornece a fundamentação adequada para fazer isso. É mais ou menos por aí que eu iria. Se tudo é, nada é. Isso vale para Exatamente. tanta coisa. Se tudo é, nada Exatamente. é, gente. É isso aí. Democracia liberal sob o Estado de Direito. Esse arranjo e modelo de concepção é robusto, resiliente, para propiciar prosperidade, bem-estar e justiça em tempos de redes sociais digitais, algoritmos e falseamentos, tipo engenheiros do caos. Seriam necessárias inovações e novos entendimentos? Em última análise, no ambiente engenheiro do caos, a maioria não pode ser manipulada? A democracia é igual ao governo da maioria? Outra pergunta muito importante, até faço menção, inclusive, para recomendar, já que o interesse é esse. Esse é o livro mais importante para mim sobre o Estado de Direito, é Law's Rule, do Gerald Postman. Eu Uhum. vou escrever no chat depois. Escreve depois aqui, sim. E o que o Postman diz é, veja, uma vez que o Estado de Direito, muito da minha concepção tá, eu parto entre outras referências, assim, mas o meu centro de gravidade para pensar o Estado de Direito está nesse autor aqui que eu vou recomendar depois. Tá. E o Postman vai nesse livro trabalhar uma série de desafios contemporâneos à ideia mesmo de Estado de Direito. O subtítulo do livro, muito exemplificativo, é A Natureza, o Valor e a Viabilidade do Rule of Law, do Estado de Direito. E ele vai dizer que, bom, vejam, o Estado de Direito está preocupado com o exercício arbitrário do poder. E, nesse sentido, o poder não pode mais, tá aí inclusive o diálogo muito claro com a pergunta muito boa, não pode mais simplesmente, no século XXI, ser entendido como simplesmente o poder do Estado. Nós temos o que ele vai chamar de os novos leviatãs, Uhum. que é o que ele chama de domínio e dominação digital. Uhum. Então, sim, há uma série de desafios contemporâneos surgindo, são desafios à democracia e, a meu juízo, daí o acerto da pergunta, desafios ao Estado de Direito.
ao Estado de Direito, porque o poder arbitrário pode ser exercido de uma série de maneiras. E existe cada vez mais uma confusão e não há mais uma clareza. Daí, inclusive, a necessidade de se pensar para além das eventuais insuficiências de uma concepção puramente liberal, no sentido de que, bom, o adversário é o Estado e eu preciso proteger o indivíduo do Estado. Seria melhor se fosse assim, porque seria mais simples. Então, eu não sou tão. Eu sou um pouco cético com relação a quem deposita todas as suas fés no Estado, mas eu também não compartilho da ideia de que acha que o Estado é o inimigo e não precisa se preocupar com mais absolutamente nada. Então, eu não tenho uma resposta pronta para dizer assim como a gente vai lidar com os desafios da inteligência artificial e dos Sim, algoritmos das redes sociais, mas eu concordo com a ideia de que a discussão sobre o Estado de Direito tem sim uma relação muito direta com isso. Eu não diria que é assim, não, o Estado de Direito é outra coisa, isso aí é problema de regulação. Não é isso. Eu acho, inclusive, que essa ideia de Estado de Direito, nesse sentido, ajuda, inclusive, ao menos como ajuda a pensar sobre como nós vamos lidar com isso, porque vai impor exatamente uma série de freios sobre como nós podemos agir publicamente, na medida que eu preciso oferecer razões às pessoas. Então, o Estado de Direito é entendido como. Vejam, é muito fácil a gente pensar que, bom, já que existe uma promessa de proteção e recurso contra o exercício arbitrário do poder, eu penso, o governante não pode fazer o que bem entende. Só que também não podem fazer o que bem entendem os legisladores e os juízes. Porque está falando aqui de qualquer indivíduo, em qualquer que seja a posição de poder. Então, uma legislação, por exemplo, que vai dar conta dos desafios que a pergunta menciona de inteligência artificial e tudo mais, precisa ser motivada por razões que façam sentido também aos destinatários das normas. O mesmo vale para um juiz que está interpretando a lei. Não pode simplesmente um juiz, bom, eu decido que isso é inconstitucional porque eu decidi agora que a minha interpretação da Constituição é essa. E eu decido que porque isso me parece fake news, eu vou. E aqui, assim, não quero entrar em polêmica, não estou falando não, sim, sim, sim. especificamente, não é esse o ponto, mas um pouco é esse o ponto também, porque, veja, isso vale também para os juízes. O Estado de Direito não é ferramenta para o juiz. O Estado de Direito é critério de limitação também para o intérprete que interpreta as leis e também para aqueles que o fazem. Uhum, Então, por isso, a pergunta é importante. O Estado de Direito não resolve, mas o Estado de Direito fornece alguns elementos e algumas barreiras sem as quais a solução nunca vai ser adequada. uhum. É por aí que eu iria, André. Perfeito. Gilberto, a fala de consenso entre os cidadãos não invalida a vida em sociedade, uma vez que o Estado de Direito regula as diferentes perspectivas e opiniões. O João Pereira Coutinho, né, cientista político português, afirma que não é preciso todos concordarem com a mesma maneira de viver em sociedade. Quando isso acontecer, a sociedade estará pronta para um massacre. Você acha? Perfeito. Você acha que o acirramento que vemos na sociedade está exatamente em que cada lado da sociedade quer impor suas visões, moralidades, etc. Ou seja, é tudo ou é nada? Muito boa pergunta e adorei a menção, a lembrança do professor João Pereira Coutinho, que é brilhante. Amamos. É um dos melhores articulistas em língua portuguesa, um dos poucos aí que eu ainda acompanho no debate público atual. E eu acho que ele tem muita razão, e eu vou lembrar aqui para minha resposta de um debate que aconteceu anos atrás, faz um tempo já. Eu mesmo só fui acompanhá-lo algum tempo depois, entre o professor João Pereira Coutinho e o Vladimir Safatli. Tá. Foi uma troca de artigos em que o João Pereira Coutinho defende exatamente a ideia de uma democracia liberal representativa como freio para um tipo de democracia defendida então pelo Safatli, que é uma democracia plebiscitária direta, em que você vai simplesmente trabalhar nessa base de conta cabeça. Então, assim, eu acho que a pergunta acerta em identificar nisso um problema, o problema que eu chamaria de problema da intolerância, talvez, ou dos vários pequenos leviatãs que acabam não conversando entre si. E eu faço referência a esse debate do Coutinho com o Safatli, porque eu acho que foi muito bom e o Coutinho tem uma prosa Maravilhoso. elegante e maravilhosa, né? Então,
É bem fácil de encontrar. Se você digitar lá João Pereira Coutinho, Uhum, Vladimir Safatli, você encontra tranquilamente. uhum. Quando a divergência de ideias, a polarização extrema se transforma, quando a divergência de ideias se transforma em ameaça à estabilidade democrática, a democracia liberal pode sobreviver em contextos de polarização extrema? Eu acho que não só pode, como precisa, porque do contrário Uhum. estamos perdidos. Sim, De fato, esse é o grande desafio, mas eu não consigo ver até agora nenhuma alternativa fora da democracia liberal para dar conta exatamente disso. Então, assim, é um problema. Eu não acho que a democracia liberal resolveu, mas isso não significa uma insuficiência da democracia liberal. Assim, a democracia não é acabada. Eu acho que foi o próprio João Pereira Coutinho, inclusive, que disse isso, que a história da democracia é uma história de crise. sim. Então, veja, essa ideia de polarização e essa ideia de que existe uma verdade última e que essa verdade última é a minha, certamente é um problema para a democracia liberal, mas paradoxalmente é a democracia liberal que vai conseguir, talvez, de algum modo, dar conta Dá disso, conta para que a disso. gente não saia se matando. Então é isso. Uhum, uhum. Professor, o senhor não acha que a ideia de proteção e recurso do quê? Como que fala, gente? Postema. Ah, Postema? então, Gerald Postman, que é o autor esse que eu usei. Que você usou, Eu póstema. demorei muito tempo para aprender a pronunciar o nome dele. Eu também não, Muito tempo. não sabia, gente. Póstema. Eu, De onde ele eu é? tive um evento, ele é da Carolina do Norte, e eu Ah, recebi ele para um evento na USP, ah. e eu vou confessar para vocês que até um dia antes do evento eu não sabia pronunciar o Não, nome eu dele. pergunto, né? Excuse me, eu hoje pergunto tudo. Até às vezes, Não, eu assim, não sabia. eu pergunto para a pessoa como é que eu pronuncio o seu nome, né? Ou o senhor prefere ser chamado como, né? She, he. Tem essa também, Então, de e tem agora. essa também. Tem Eu essa também. procurei um dia antes no YouTube para saber, mas é Gerald Eu, Postman. Gerald Postman. Pronto, gente. Eu também Isso. faço isso, procuro no YouTube. E, portanto, a própria. Quer dizer, o senhor não acha que a ideia de proteção e recurso dele, portanto, a própria ideia do Estado de Direito, não precisa de uma fundamentação ética, no sentido do estudo de viver de maneira mais explícita e robusta? Talvez a teoria ética do Dworkin, o modelo do desafio, possa oferecer essa fundamentação ética? Excelente pergunta, e acho que sim. Acho que o Renan está certo. Na primeira parte. Na segunda eu vou discordar um pouquinho. Eu acho que sim, eu acho que essa ideia de Estado de Direito precisa, para fazer sentido, de uma fundamentação moral. E eu acho que ela, entendida nesses termos, já carrega implicitamente alguma ideia de fundamento moral. Uhum, O Postman, já que o Renan citou, inclusive, o Postman como fundamento, o Postman vai apresentar a ideia de membership. Eu não tenho uma tradução exata para isso agora, mas essa ideia de que o fundamento moral do Estado de Direito está exatamente nessa ideia de uma comunidade de iguais, uhum. que Uma pode um associação. olhar no olho do uma associação, uma forma de vida, exatamente. Uhum. Então, assim, existe algo de fundamento moral aí, De e pertencimento. eu acho que sem uma articulação disso, sem uma articulação de por que essa ideia mesmo é valiosa, eu concordo, ela acaba se esgotando e se esvaindo, ela acaba se esvaziando nos mesmos problemas que uma ideia muito abstrata de liberalismo também gera. Porque o liberalismo, embora você tenha a discussão agora entre liberais que preferem a neutralidade e os liberais perfeccionistas, isso certamente foi se aperfeiçoando ao longo dos anos, mas um dos problemas dos liberais, e aqui, vejam, eu passei uma hora defendendo a democracia liberal para vocês, um dos problemas dos liberais ao longo dos anos foi exatamente o de pisar muito em ovos e não se comprometer jamais com uma ideia crível e positiva de bem. Isso foi um problema aproveitado pelos pós-liberais e pelos críticos do liberalismo. Eu acho que o próprio liberalismo precisa de uma fundamentação moral, precisa dar conta de dizer por que isso é valioso e por que isso é valioso para mim. E eu só discordo, assim, não é nenhuma discordância, porque eu gosto do Dworkin, mas eu tendo a achar que a teoria ética do Dworkin também, por sua vez, vai ter alguns problemas, por assim dizer, Renan. Muito por uma questão também de preferência intelectual. Eu prefiro uma abordagem como a do próprio Postman, por exemplo. Dentro do liberalismo, já que você perguntou especificamente autores, eu prefiro um autor como Joseph Russ. Eu prefiro uma linha de um
de um aristotelismo liberal, por assim dizer, porque eu acho que o Dworkin também vai acabar, Renan, deixando em aberto alguns desses problemas do liberalismo que eu falei. Embora o Dworkin defenda uma ideia de universalidade, eu acho que vai ainda assim ter algumas insuficiências, mas é uma conversa que fica também para o futuro, porque dá, por sua vez, mais horas e horas de conversa. Obrigado, Renan, e eu fico... Ah, aqui, o Renan disse que o Thomas Bustamante, que é brilhante, da Federal de Minas Gerais, traduz membership por pertencimento. Pertencimento. Pertencimento é uma boa tradução e Excelente. eu acho que captura muito bem exatamente o que o Postman quer dizer. Obrigado, Renan. Eu acho que é exatamente isso aí. Perfeito. Obrigada, Renan. E considerando que, em regra, o predador, digamos assim, da democracia liberal é uma pessoa ou grupo que ocupa algum espaço dentro do próprio Leviatã, independente de qual dos poderes, a discussão sobre a adequação e eficácia dos pesos e contrapesos não merece tanta atenção quanto a própria tentativa de justificar o porquê a democracia liberal é a melhor resposta? Gente, vocês estão brilhantes nas perguntas. As perguntas estão muito boas, né? Meu Deus do céu, Eu tô gente. adorando também, Eu só também. pergunta boa. É. Muito bom e eu acho que sim. Eu acho que sim, Jackson, ou Jackson, desculpa, eu não sei pronunciar o teu nome. A minha escolha, a minha opção por ir pela via da fundamentação da democracia liberal, no sentido de por que ela é importante, ou do Estado de Direito, por que ela é importante para nós, enquanto indivíduos historicamente localizados, e menos com relação ao desenho institucional, é porque eu acho que a discussão sobre o desenho institucional é feita. Ela é bem feita por alguns, talvez não tão bem feita por outros, mas eu acho que essa discussão existe. Eu acho que essa discussão que você pergunta, que certamente é muito importante, mas eu acho que ela perde o sentido quando eu esqueço, para voltar exatamente na ótima pergunta do Renan, se eu esqueço dos fundamentos morais, se eu esqueço da justificação e do porquê que aquilo faz sentido em última análise. Então não adianta eu discutir desenho institucional se eu não dizer por que que se importa. E qual é o propósito, e quais são os bens, e quais são os valores a que isso serve, enquanto prática social, enquanto empreitada coletiva. Mas não que isso torne a discussão sobre o desenho institucional e sobre os pesos e contrapesos, freis e contrapesos, menos relevante, Jackson. Pelo contrário, é muito importante, com certeza. Só que eu explico para você essa minha opção porque eu acho que a discussão essa já é mais feita na ciência política, na própria teoria e filosofia do direito, e ela, por sua vez, acaba perdendo um pouco da sua densidade se eu deixo de lado essa, essa fundamentação moral. O, O o, André, inclusive, brilhante, como sempre, responde ele bem, né? Que na ciência política eles falam muito sobre qual desenho institucional precisa ser sustentado, que o desenho institucional precisa ser sustentado por uma cultura política democrática. Esse é outro ponto brilhante do André, exatamente isso, sim. Não há desenho institucional, por mais bem feito que seja, que sobreviva sem uma cultura política que lhe sustente. Não adianta, você pode fazer, assim, é, Oakeshott, que eu sei que tem muita gente no Labo que gosta, tem muitos pesquisadores brilhantes, né? Assim, sim, vai falar muito fã sobre esse clube. racionalismo. O fã-clube do Então, Oakeshott está aqui, gente. A sala Michael Oakeshott no Lattes. Estamos todo mundo uhum. aqui. Ó o Oakeshott que está então, atrás da Flavinha, tá, da Flávia, ó, atrás da Flávia então, Ariela, o Oakeshott. Tá lá, gente. então. Tá aí o Oakeshott. O Oakeshott vai mostrar que, assim, eu pensar essa ideia de sobre essa perspectiva muito racionalista não dá certo quando eu estou falando de coisas como a sociedade, como o direito, como a política. Então não adianta muito eu pensar. Assim, claro que adianta eu pensar em desenho institucional, eu preciso pensar em desenho institucional. Mas o desenho institucional, por melhor que for, não vai sobreviver se não tiver uma cultura política que sustente esse desenho institucional enquanto algo que é valioso por algum motivo. Eu acho esse é o ponto, assim. O desenho institucional não se sustenta sozinho. A política não é uma ponte para ser meio Oakeshottiano, assim, aqui, né? E Uhum. eu acho que o Oakeshott tem razão. E o próprio Oakeshott, em última análise, vai falar sobre o rule of law, numa interpretação do Hobbes, como forma de vida, como um modo de associação. Exatamente nessa linha não racionalista, né? Então, o André, perfeita observação do André, é exatamente isso. Perfeito. A gente colocou, o Gilberto falou do artigo do André do Estado da Arte, está aqui. Eu coloquei mais cedo quando a gente falou, então está aqui para todo mundo ler, não é mesmo? E eu só posso agradecer a todos que estiveram aqui. Gilberto precisa descansar.
Porque não, gente, ele Eu precisa até descansar. esqueci da influenza, foi Você tão boa, as perguntas esqueceu, foram tão né? boas, viu? Esqueceu da influência, esqueceu do soro que estava no braço há poucas horas, mas é isso, gente. O Labor faz isso. Eu só posso agradecer você. Volte sempre e a casa é sua. E muito obrigada a todo mundo por terem estado aqui. Obrigada, gente. Obrigado, André, obrigado a todo mundo, foi um prazer enorme, eu fiquei muito feliz e certamente voltarei, André. Você Me manda. aguarde. Você é a nossa Leviatã. Nós, gente, exato, por favor. Como eu sei que ele está vindo muito para São Paulo, a gente já faz um nhaque para ele dar uma Então, aulinha. É isso. Beijo, combinado. gente. Boa semana, bom feriado. Tchau, tchau. Obrigado, gente.